E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre lentes esféricas, e a questão diz o seguinte: um objeto está sobre o eixo óptico e há uma distância P de uma lente convergente de distância F. Aqui tem um problema na questão, que ela deveria dizer de distância focal F, né? De distância F ficou meio vago, não ficou tão claro, mas provavelmente é de distância focal. É um erro da questão, mas tudo bem. Sendo P, que é a distância do objeto, maior que F e menor que 2F, pode-se afirmar que a imagem será, então a gente tem que definir qual é a característica de formação dessa imagem. Bom, fiz aqui um desenho, deixei pronto já, de uma lente convergente, para a gente dar uma analisada. Então, lente convergente. Lente convergente, ela é sempre representada com as setinhas para fora, né, conforme eu botei aqui. E aí nós temos aqui, o foco, no caso a distância F que ele fala, e aqui o 2F, aqui o F e aqui o 2F. Uma lente, ela sempre tem essas posições dos dois lados. Lembra que o F é a distância focal e o 2F ele vai ser equivalente ao dobro do foco, ou o nome dessa posição pode ser chamado de anteprincipal imagem ou anteprincipal objeto, né, o anteprincipal, mas tanto faz aqui para essa questão. Onde que está o nosso objeto conforme o que a questão falou? Ele está numa distância P, e essa distância P, no caso a distância do objeto, né, é a distância P, ela é menor que 2Fs e maior que F. Então o objeto ele se encontra por aqui, nessa posição, uma distância entre F e 2F, ou seja, ele está entre o foco e o anteprincipal, entre o foco e os dois focos. Qualquer posição que eu colocasse aqui dentro dessa região estaria correto. Tranquilo. O que a gente tem que lembrar? Se o aluno já sabe isso de cor, ele já sabe dizer onde está o posicionamento da imagem, sabe dizer que tipo de imagem é. Tá? Toda vez que o objeto fica entre o foco e os dois focos, a imagem dele ela vai aparecer lá do outro lado, ela vai ser uma imagem real, invertida e maior. Real, invertida e maior que o objeto. E aí a gente já pode dar a característica dessa imagem, né? Ela vai ser, como eu disse, real, invertida. Lembra que invertida e real são sempre juntos, né? Se é invertida é real, se é real é invertida. E de tamanho maior que o objeto. Essa é a nossa imagem, então. Olhando as alternativas, a gente pode ficar ali com a resposta real e maior que o objeto, alternativa C, que é a resposta aí para essa questãozinha. Como eu gosto sempre de dar uma resposta bem completa para vocês, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui um recorte dos meus slides de sala de aula. E justamente nesse recorte a gente tem os 5 casos da lente convergente. Ela não tem só um caso, né? Ela tem 5. Caso tá aqui do ladinho, os 5 casos, 1, 2, 3, 4, 5. O caso que a gente estava procurando seria esse terceiro caso aqui, imagem real, invertida e maior. No caso, aqui do ladinho a gente tem o objeto. Esse seria o objeto no primeiro caso, no segundo, no terceiro, quarto, quinto. É como se eu pegasse o objeto e estivesse levando ele na direção da lente. O caso que a gente estava procurando justamente era o caso número 3, que era esse aqui, objeto entre o foco e os dois focos, o foco e o anteprincipal. E aí o objeto é real, né? Cria uma imagem real invertida e maior, que seria esse aqui, Então, se tu olhar com atenção, tu vai ver que está organizadinho por cor. Essa seria a imagem do primeiro caso, essa imagem do segundo, essa imagem do terceiro. O quarto caso não tem imagem, né? E o quinto, a imagem, ela, como muda a característica para virtual direita, ela muda de posição também. O terceiro caso, como eu falei, real, invertida e maior, foi o que a gente respondeu. E a resposta dessa questão ficou a alternativa C. Mas, então a imagem foi só para, né, dar uma ilustrada maior na situação, para vocês conseguirem ver todos os casos existentes aí para esse tipo de lente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.